Estamos começando mais um programa Visão Social, o pioneiro na América Latina, entrando no seu 13º ano, divulgando projetos, programas e notícias de responsabilidade socioambiental, todas as quintas-feiras às 13 horas, aqui na nossa Rádio da Universidade. Os áudios estão sempre à disposição no nosso site www.visãosocial.inf.br. E o programa Visão Social reprisa nas terças-feiras às 10h40 na nossa parceira Rádio Tom Social de São Paulo, pelo site www.radiotonsocial.org.br. E no programa de hoje nós vamos conversar com Willer Veloso, diretor de planejamento da Giacometti Comunicação. Então, fiquem com a gente. E a gente conversa agora com o Willer Veloso, que é diretor de planejamento da Giacometti Comunicação. Tudo bem, Willer? Tudo ótimo. Olá, Cris, tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com os ouvintes do nosso programa Visão Social hoje. Eu que agradeço. Que legal, Willer, a gente ficou bem feliz com essa pauta, né? Eu acho que nada melhor que o contexto que a gente está vivendo hoje, né, para falar em boas iniciativas que visem a ética, a cidadania, os valores, né? E eu sei que vocês têm duas campanhas muito bacanas nessa linha, mas antes da gente falar das campanhas, vamos deixar o pessoal curioso aí para acompanhar o nosso programa. Eu queria que tu contasse um pouquinho essa história aí de mais de 2 décadas da Giacometti Comunicação. Conta pra gente. Perfeito. Como você disse, né, eu sou diretor de planejamento da agência. A gente está em São Paulo, no Rio, em Brasília, em Minas e alguns outros estados no país, mediante participação com outras parcerias e com vários clientes. Então a gente tem uma vivência já bastante grande nesse mercado. Bacana. E a Giacometti, ela atende vários clientes da iniciativa privada e de governo. Então isso para nós traz uma visão assim de conjunto, né, mesmo da situação do Brasil, das condições hoje sociais de forma geral, e especialmente clientes como o Sebrae, que tem uma iniciativa muito importante na área de sustentabilidade, onde a gente vem cada vez mais se familiarizando com esse tema. Que bacana. Vamos começar então pela campanha do ano passado, né, 2014, vocês fizeram uma campanha muito bacana para a ONG, né, do Rio de Janeiro, Trânsito Amigo. Conta como é que foi assim esse trabalho. Bom, isso aí surgiu, o trânsito não é novidade para ninguém, que no Brasil é uma das maiores tragédias, né? A gente tem acidentes aí com perda de vidas, com mutilações, e a responsabilidade ao volante nem sempre é uma coisa que é conseguida simplesmente com um trabalho de repressão ou de legislação. O trabalho de conscientização também é muito importante. E a gente, toda vez que a gente percebe ou tem a oportunidade de se engajar em alguma causa desse tipo, a gente procura fazer dentro das possibilidades da agência, mobilizando fornecedores para apoiar organizações não governamentais que trabalham com iniciativas desse tipo. Então, neste caso específico, foi uma ONG do Rio de Janeiro, chamada Trânsito Amigo, que se dedica especificamente a esse tema. Eles nos procuraram com esse problema. Eles queriam fazer uma ação específica para grandes eventos, onde você tem festividade, tem celebração, consequentemente tem consumo de bebida alcoólica e o índice de acidentes sobe muito nessas épocas. Sim. E eles nos mostraram essa situação e perguntaram se a gente poderia ajudar. E nós mobilizamos produtores, fotógrafos, todos para trabalhar pro bono em prol dessa causa, e a gente teve a grande satisfação de ver essa campanha premiada no festival mais importante do mundo de publicidade em Cannes no ano passado. Opa, parabéns, que bacana. Foi bom, foi bonito. Muito lindo. Que legal. E vocês, agora este ano, estão com um cliente que inclusive vai participar aqui do programa, que é o Instituto Ético, né, que só o nome já mais ou menos nos dá aí uma linha do que eles trabalham. E também como é que surgiu essa parceria com o Ético? Da mesma forma, eu acho que o Ético é uma instituição que agrega
várias empresas importantes e que foi criado para abraçar uma causa que hoje cada vez mais é extremamente importante para o país. O Brasil, para saltar de patamar na inserção internacional dele, ele precisa construir o que a gente chama de um ambiente saudável de negócios. E isso passa por uma série de situações e problemas, desde a questão que está tão hoje na pauta na mídia, a questão da corrupção nas relações empresariais, quanto problemas, por exemplo, quanto o caos na legislação tributária, que gera o chamado custo Brasil. Isso. Tudo isso influi o contrabando, uma série de problemas que envolve a atividade empresarial no país e que transforma-se em custo para a sociedade brasileira como um todo e impede o Brasil de avançar na questão do desenvolvimento e da inserção internacional. Eu achei bárbaro o mote da campanha de vocês. Perfeito. A gente sempre procura agregar essa questão criativa. Eu acho que se a gente vai contribuir para uma causa, a nossa moeda, a coisa mais importante que a publicidade tem a oferecer é a criatividade. Porque, na verdade, ninguém abre um jornal para ler um anúncio ou liga a televisão para assistir um comercial. A gente é visto e é percebido na medida que a gente é capaz de gerar impacto. A gente provoca as pessoas, faz com que elas saiam um pouco daquela inércia do dia a dia, que a gente aprendeu a filtrar todas essas mensagens publicitárias indesejadas, né? Então, na hora que você procura uma abordagem. No caso da primeira campanha, lá do Rio de Janeiro, quando a gente fez o trabalho para a ONG, a gente buscou imagens e situações de alto impacto, mostrando as pessoas felizes, comemorando, saindo de um casamento, saindo de uma comemoração da vitória do seu time, e de repente mostrando que aquilo em 2 segundos pode acabar num simples acidente. E com uma imagem muito chocante, assim, visualmente impactante. Porque às vezes é preciso chacoalhar a pessoa para que ela perceba o tamanho do risco que ela corre. Como dirigir uma coisa que está na rotina do nosso dia a dia, a gente nem percebe o risco da velocidade, o risco dos acidentes que a gente expõe a nós e a todo mundo, simplesmente por falta de atenção ou por dirigir alcoolizado achando que isso não é maior problema. E é realmente um problema grave. No caso do ético, você citou aí o anúncio que nós fizemos. O que aconteceu? A Folha de São Paulo produziu um seminário e produziu um trabalho jornalístico muito minucioso, um diagnóstico mesmo do problema que significa o contrabando no Brasil. Eles entrevistaram muita gente envolvida, levantaram dados, estatísticas e publicaram um caderno especial falando sobre um diagnóstico desse setor. Que a primeira coisa para você resolver um problema é você ter consciência da dimensão dele. Então o ético trabalha muito nessa direção. A hora que você sai no dia em que saiu esse relatório, 2 dias antes o pessoal do ético nos ligou e falou, olha, a gente precisava de um anúncio que mostrasse qual que é a intenção, por que o ético apoia esse tipo de iniciativa, o que nós estamos fazendo aqui, e promover os nossos valores e promover esse nosso desafio e mostrar para as pessoas que o ético vem desenvolvendo esse trabalho e convidar as pessoas a se engajar nesse esforço. E qual foi a solução que a gente buscou? Olha, a publicidade, quanto mais concisa e objetiva a mensagem, mais ela tem chance de ser percebida. E a gente trabalha com os valores das pessoas. Então, uma coisa que todo mundo conhece no Brasil é uma coisa chamada jeitinho. Que no passado, você deve saber muito bem, jeitinho no passado era uma coisa até elogiosa, relativa à flexibilidade, à criatividade, à capacidade de se adaptar do brasileiro. Mas que tem um lado muito perverso nisso, que é a criação de canais e formas de burlar legislação, de formas de burlar e lesar pessoas, que é o que a gente vê nas manchetes dos jornais todos os dias.
E nesse contexto do contrabando, o que é isso? É um grande jeitinho. As coisas precisam pagar impostos, as coisas precisam gerar resultado para a sociedade, a comercialização tem que ser fiscalizada, pagar seus impostos. Se os impostos são muitos, essa é uma outra discussão. Claro. Agora, a legislação, eu acho que tem que ser respeitada, porque senão a gente está na selva do capitalismo, a gente não chega a um patamar civilizado. Então, essa é uma causa do ético. Então, o título do anúncio já diz tudo que o ético precisa dizer, ou seja, o ético acredita que o contrabando no Brasil tem jeito, ou seja, é possível combater, é possível regulamentar, e não jeitinho. Né? Não vai ser com jeitinho que nós vamos resolver o problema do contrabando, é preciso uma abordagem séria, sistêmica, conjunta com o governo, com empresários, com uma série de atores que se envolvem nesse processo e do próprio cidadão, né, para que isso aconteça e dê certo. Certamente, o Brasil tem jeito e não jeitinho, achei o máximo isso, porque é simples, né, e às vezes a simplicidade ela fala muito mais do que, bem como tu colocaste, alguma coisa rebuscada, né, muito trabalhada. Eu acho que esse tipo de mensagem cola na mente, no ouvido, enfim, das pessoas. Não é porque eu acho que isso se aplica a diversos setores da nossa vida, né? Acreditar é o primeiro passo. Entender que é possível é o primeiro passo. Então, se a gente acha que não tem jeito, aí realmente está aberta a porta para não acontecer nada. Então, se a gente acredita que tem jeito e não é com jeitinho, acho que é por aí que a gente tem um caminho para tentar colaborar. A gente também ficou muito feliz com o resultado. O cliente vacilou, como toda peça assim, um pouco mais agressiva ou um pouco mais criativa, como a gente diz, o cliente vacilou um pouco. Será que as pessoas vão entender essa mensagem? Será que eu não tenho que explicar mais? E a gente insistiu bastante, falou, olha, isso aqui, como a gente diz, está absolutamente redondo, não tem que dizer mais nada, não tem que dizer menos nada, é o que tem que ser dito. E o cliente confiou na proposta da agência e o resultado foi bastante satisfatório, a gente ficou bastante feliz. Que bom, que bacana. E vocês têm mais alguns projetos, tipo daqui a pouco resgatar algum trabalho com a ONG Trânsito Amigo, seguir com o ético em outras campanhas? Bom, você conhece bem de perto esse cenário, né, por essa trajetória aí com visão social, você sabe que o trabalho das ONGs o trabalho das ONGs é um trabalho de quase missionário, né? É verdade. E que nem sempre conta com apoio, nem com recursos. Então, como são trabalhos, a gente faz esse trabalho todo pro bono, e tudo que é necessário em termos de produção, você sabe que publicidade não é uma coisa exatamente barata em várias situações. Então, para produzir um filme, para materializar uma ideia, a gente mobiliza toda uma cadeia produtiva de produtores, de fotógrafos, de cineastas, de laboratórios, e a gente conseguir fazer isso, a gente conta também com a mobilização e com o compromisso e a parceria dessas pessoas. É uma rede, então, né, que se tece. É uma rede que a gente aciona para poder produzir esses resultados. Então, à medida em que essas ONGs vão precisando desse tipo de apoio, a gente procura corresponder e produzir esses materiais. Esse próprio anúncio agora do ético vai ser replicado, vai sair numa edição agora especial também sobre esse assunto da revista Imprensa, e já é mais uma forma, porque o espaço também custa caro, e quando o veículo se disponibiliza a veicular o nosso anúncio, ele está, de certa forma, também se engajando no processo e no esforço de apoio pela causa, digamos assim. Claro, e como precisamos desses espaços para poder realmente socializar esse tipo de campanha, né? Porque às vezes não adianta tu ter agência, parceiro, e tu não conseguir inserir isso na mídia. Claro, campanhas lindas na gaveta não resolvem nada, né? A gente precisa da mídia, né? É verdade. E até eu queria, isso que eu vou te perguntar é praticamente uma outra pauta, né? Mas tu como agência de comunicação, né? A gente vê que hoje ainda existem poucos profissionais com este olhar, né? Assim, mais rebuscado para essa questão
do terceiro setor, da sustentabilidade, né, dessas questões de temas transversais assim. Como é que tu vês hoje o mercado? Foi assim a tua caminhada nessa área? Tu viu muitos parceiros ao longo desta caminhada em termos assim mídia, veículos, próprias agências, próprias outras agências? Como é que tu viu esse movimento? Bom, eu vejo você fala em direção à sustentabilidade, né? Eu vejo o seguinte, eu vejo um caminho aí de aprendizado. Algumas pessoas mais, outras menos, algumas empresas mais, outras menos, estão se aprendendo o que significa sustentabilidade. Volta e meia as pessoas me falam sobre isso, e um viés que tem acontecido muito é que as pessoas confundem sustentabilidade com meio ambiente. É verdade. E não é isso, né? O conceito de sustentabilidade é o conceito da geração de resultado, da geração de benefício, do lucro das empresas, que muitas vezes as pessoas acham que é palavrão, mas as empresas, se não têm lucro, elas não existem, elas não geram riqueza, elas não geram benefício. Sim. Então a gente sempre diz, lucro para a empresa é como respirar. Você não vive para respirar, mas se você não respira, você não vive. Respira para viver. Então, esse é o ponto. Então a primeira coisa para a sustentabilidade é a gente reconhecer que a geração de recursos, que a geração do lucro é uma coisa positiva e que é o que a gente chama de conceito válido, de lucro válido, né? Que é aquele lucro que realmente retorna em benefício para a sociedade. Claro. O outro lado é o lado que é o chamado social, que são as pessoas. Desde as pessoas dentro das empresas, fora das empresas, no entorno das empresas, no contexto social onde as empresas estão inseridas. E, finalmente, nesse contexto inteiro, insere-se aí o meio ambiente, né? Que também é uma fonte de recursos onde a gente tem que preservar para poder realmente ter uma atuação sustentável de uma forma global. Isso a gente vem acompanhando, especialmente o próprio SEBRAE vem trabalhando muito nisso, participou no apoio daquela última convenção que houve no Rio de Janeiro, na cúpula de sustentabilidade, né? Sim. E a gente apoiou esse trabalho, a gente desenvolveu alguns materiais a esse respeito, e a gente procura estar sempre ligado nisso, porque, queira ou não, esse é um vetor de tendência da mudança e da atitude. Essas atitudes não acontecem de um dia para o outro. Mas até fico muito satisfeito porque nos últimos anos, até apoiado pelos meios de comunicação de forma geral e por uma consciência geral que está sendo estimulada, inclusive pelas redes sociais e pela popularização da internet, que as pessoas começam a atentar para esse tema, e isso vira matéria de escola, isso vira currículo, isso vira uma série de coisas, e a sociedade como um todo começa a se mobilizar nessa direção. E a gente, podendo dar a nossa contribuição na medida da nossa possibilidade dentro da nossa área de competência, a gente sempre procura estar presente. Que coisa boa, Willer, super bom, o nosso papo está super delicioso, mas infelizmente eu vou ter que encerrar aqui. Eu vou passar o site de vocês para as pessoas que estão nos escutando possam acessar para conhecer o trabalho de vocês com mais detalhes, as campanhas, enfim, da Giacometti Comunicação, que é o www.giacometti.com.br, e eu te deixo assim, 20 segundos, não vou, impossível 30, para tu deixar assim o teu recadinho final, Willer. Eu só tenho a agradecer a você, aos ouvintes, e o que eu diria, assim, acho que da mesma forma que a Giacometti, as empresas, as pessoas, desde que elas atentem para essa tendência que a gente vem falando de oportunidade, elas sempre podem encontrar uma forma de ajudar. Com certeza, que coisa boa. Willer, um grande abraço para ti, foi uma alegria conversar. Numa próxima oportunidade a gente troca mais ideias. Dá um grande abraço aí na tua equipe, parabéns, continua com esse trabalho e conta com a gente, tá bem? Obrigado, e parabéns a vocês também, sucesso aí. Obrigada, um grande abraço. Tudo de bom, até mais. E terminamos mais um programa Visão Social, que teve a apresentação e direção de Cris Guimarães, na técnica de gravação, Claudionei Costa, no controle do áudio, Jorge Cecílio. A supervisão geral é de Rudaia Correia. E eu me despeço de vocês hoje com uma frase de Augusto Cury.
As conquistas dependem de 50% de inspiração, criatividade e sonhos, e 50% de disciplina, trabalho árduo e determinação. São duas pernas que devem caminhar juntas. E o nosso próximo encontro é na quinta-feira que vem, às 13 horas, aqui na nossa Rádio da Universidade. E na próxima terça-feira, às 10 horas e 40 minutos, na Rádio Tom Social de São Paulo. E lembre-se também, sempre no nosso site www.visãosocial.inf.br. Siga também o Visão Social no Twitter, @Visão Social. Lembre-se, pratique a responsabilidade individual sempre. Um ótimo final de semana, um grande abraço e até lá!